Aí, galera, dá um retorno aí de uma imagem, por favor. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Fala aí comigo. Boa noite, Tatiana. Boa noite, querida. Tudo bem? Tá perfeito, prof? Tá bacana então, meu pupilo. Testando, testando, um, dois, três, testando, testando. Um, dois, três, testando. ACMR. Testando. Tá funcionando então, tá funcionando, tá funcionando. Bora lá. Quem tá aí comigo? Jéssica tá sempre? E aí, Jéssica? Tudo bem? Thalita tá sempre aí? Só os fiéis, né? Só os fiéis. Eu tô me sentindo preterido. Na aula do Ismael, tem 30, 40. Na minha aula, vem 2. Ó, vou ficar chateado, hein? Tô me sentindo preterido, hein? Só porque eu sou feio? É isso? É preconceito contra feio? É isso mesmo que eu tô percebendo aqui? Preconceito contra feio? Tô sentindo que é isso. Paramos na questão 3 ontem, né? Hoje a gente vai para a questão 4. Eu tô vendo que tem aí comigo a Kícia, o Lucas Rangel, a Tati, a Carol. Carolzinha tá aí. TB eu não sei quem é. TB. Quem é TB? Não sei. Não sei quem é TB, não. Na questão 4 hoje, bloco 2, tá? Vamos para o bloco 2. Não fique sentido, professor. Amamos sua aula. Só vocês, né? O restante não. Mas tá bom, só vocês são suficientes para me fazer feliz. Precisa de muitos, não. A gente sabe que qualidade é melhor do que a quantidade. Tô brincando, galera. Eu sei que a maioria assiste gravado. A maioria assiste gravado, tá? Grande maioria. E outra, além disso, já teve uma aula antes, então o pessoal já tá cansado, tá? O pessoal já tá meio que cansado. Aqui estão os primeiros colocados. Amém? Amém. Vamos lá então. Vamos lá. Deixa eu fazer o teste das canetas. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Show de bola. Teve um aluno que mandou mensagem para mim, sem brincadeira. Falando, professor, não bota o mouse, não bota o apagador aí não, porque me dá toque, o apagador aqui me dá toque. Falei, como é que é? Ele falou, quando você deixa o apagador aí, me dá toque. Falei, eu que tenho um toque de fresco. Como assim te dá toque deixar aqui? Faz sentido. Isso aqui foi feito para deixar aqui mesmo.
Vamos lá. Fala, meu pupilo, tranquilo aí? Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Vamos para o bloco 2 do nosso primeiro simulado de direito constitucional sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Bora lá? Bora dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Vamos para a nossa questão agora de número 4. Questão de número 4 aí pra gente, ó. Considere as afirmações abaixo segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. 1. Em razão do princípio da autodeterminação dos povos e do postulado da independência das nações, apenas aos brasileiros natos é assegurada a inviolabilidade do direito à liberdade e à propriedade. Gente, isso aqui tá muito esquisito mesmo. Esse inciso primeiro, o examinador, ele não fala nada com nada. Não faz sentido do início ao fim. Vamos lá. Primeiro ele traz pra gente aqui a autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? É dizer que um país não interfere na cultura, na economia, não vai interferir na vida de outra população. Cada país tem a sua moeda, a sua economia, a sua cultura, e um país não interfere na organização política de outro país. Cada povo se determina, beleza. Existe. Isso aqui é um princípio que rege as relações internacionais. Aí a gente continua lendo. Vamos lá. Em razão desse princípio, apenas aos brasileiros natos é assegurada a inviolabilidade do direito à liberdade e à propriedade. Só que a gente já tem dois erros. Por quê? Porque, galera, inviolabilidade do direito à liberdade e à propriedade não tem absolutamente nada a ver com autodeterminação dos povos. Nada a ver. Não é isso que fala a autodeterminação dos povos. E outra, ele vem aqui e fala que é só os brasileiros natos. Caraca, isso aqui é pão com maconha, cara. Não faz sentido do início ao fim. Não tem nada a ver com nada. Isso aqui é completamente equivocado, cara. Então, quando a gente vai para a nossa questão de número 4, você já percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui está muito errado. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui está muito errado. E, logicamente, eu vou o quê? A gente vai trabalhar isso no quadro, tá? Para ver se faz algum sentido. Ó, questão 4. A questão 4 é aquele tipo de questão que traz inciso. Então, o inciso primeiro está completamente errado. Porque, primeiro, que não tem nada a ver com autodeterminação dos povos. Tá? A autodeterminação dos povos é outra coisa. Outra. Então, ó. O que significa autodeterminação dos povos? Vou colocar aqui, ó. A autodeterminação dos povos é um princípio que rege, as relações internacionais. Então, só que é o primeiro erro do inciso primeiro. Não tem nada a ver com direito à liberdade, não tem nada a ver com direito à propriedade, tá? Tem a ver em dizer com que cada povo tem sua própria cultura,
cultura, cada povo tem a sua própria moeda, a sua própria economia, a sua própria língua, e um país não vai interferir no povo de outro país. E aí, o que você encontra de errado também? O caput do artigo 5º traz a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lá no artigo 5º, no caput, você lê o seguinte, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Lá no caput do artigo 5º, em algum momento, você escuta, você consegue ler que é apenas a brasileiro nato? Está escrito lá, ó: garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Indistintamente, não faz diferença de brasileiro ou de estrangeiro. Então, olha só. Aqui, ó. Aqui. A Constituição vai garantir a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, o nosso mnemônico, ó, vili cepro, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A quem? A brasileiro e estrangeiro. E brasileiro nato ou naturalizado. Então, ó, qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro. Então, isso primeiro está completamente errado, não tem nem o que falar aqui, não está falando nada com nada. Vamos para o inciso 2º para a gente ver o que o inciso 2º fala para a gente, tá? Vamos lá. Inciso 2º. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo condicionada de caráter paramilitar a aprovação dos órgãos de segurança pública da União, dos estados e dos municípios. Galera, outro absurdo. Aqui está um absurdo atrás do outro. Por quê? A Constituição garante a liberdade de associação? Garante. Para fins lícitos, ok. Sendo condicionada de caráter paramilitar à aprovação? Gente, não é que precise pedir permissão para ter uma associação de caráter paramilitar. A associação de caráter paramilitar, ela é vedada. O que fala o artigo 5º, inciso 17? É plena associação para fins lícitos vedada, completamente proibida de caráter paramilitar. Não é assim, se eu pedir permissão eu posso fazer? Não. Não, no Brasil é proibido, porque, galera, isso é uma vedação às organizações criminosas. Eu não posso ter um comando vermelho, uma milícia privada organizada em regime de associação para cometer crimes. A associação não pode ter uma atividade de caráter ilícito. Então, olha só. Aqui você percebe que o inciso 2º está errado. Ó, por que está errado? É vedado, é vedado, associação de caráter paramilitar. O que é paramilitar? O que significa essa palavra, paramilitar? Para é paralelo, parecido. Militar é militar. Algo que é parecido com o militarismo, mas não é militar, é o quê? É paralelo. A gente está falando do quê? Está falando do poder paralelo. A gente está falando de comando vermelho, milícia, ADA, organização criminosa, associação criminosa e assim vai. Então o 2º também está errado. Vamos ver o inciso 3º aqui. Inciso 3º. A prática do racismo constitui crime inafiançável, tá certo? Todo crime na Constituição é inafiançável e imprescritível, tá certo? Ração. Se você não der ração, teu cachorro morre, não é isso? Lembra que a gente falou? Se der ração,
Se der ração, é imprescritível, ó. E é sujeito a pena de reclusão, tá certo, ó. R de racismo, R de reclusão. Então, inciso terceiro, eu não vou me desdobrar muito, tá? Corretíssimo. Então, inciso terceiro tá correto. Correto, por quê? Qual o mnemônico apareceu pra gente? Ó, ação. Ou R de racismo. Ação é o quê? Inafiançável e imprescritível. Então, ó, inafiançável e imprescritível. E sujeito a pena de reclusão. R de racismo, R de reclusão. Perfeito. Vamos ver agora o inciso quarto. O que vai dizer para a gente o inciso quarto? Então, olha só. Inciso quarto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, perfeito, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, perfeito, galera, é a famosa requisição administrativa. E olha só, toma muito cuidado porque tem uma pegadinha escrota que a sua banca pode fazer. Aqui a palavra é iminente, a sua banca pode trocar por eminente e deixar errado, porque existe a palavra eminente na língua portuguesa, mas não tem nada a ver com o iminente, tá? Só para critério de conhecimento, iminente é aquilo que está perto de acontecer, tá bom? É aquilo que está próximo de acontecer, algo previsível. Enquanto que eminente é aquilo que se destaca, está em um outro nível, acima dos demais. Por exemplo, vamos lá, ó. A escassez de recursos naturais é iminente, ou seja, está perto de acontecer. Show de bola? Tranquilo. Agora, se eu falo, eu sou um professor eminente, eu estou falando o seguinte, em relação aos demais professores de direito constitucional, eu estou em outro patamar. Tranquilo? Então, aqui é iminente, toma muito cuidado, mas a 4 tá certinha, porque veio iminente com o i mesmo e é isso. Então, olha só. Aqui tá correto. Então, eu tenho como gabarito 1 e 2 errado, 3 e 4 correto. Então, o nosso gabarito tem que ser o quê? Nosso gabarito tem que ser 3 e 4. 3 e 4, o gabarito vai ser o quê? Vamos aqui. Nas alternativas, 3 e 4, nosso gabarito vai ser letra E. De quê? É de sogra. Sogra, professor. Isso mesmo, é de sogra. É de escorpião. Ó. É de sogra. Então, questão 4, gabarito, letra E. Show? Vamos para a questão 5. Vou deixar a questão 5 aqui na sua tela, tá? Enquanto eu apago o quadro e aí você tem alguns segundinhos para fazer, se você ainda não tiver feito. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos para a questão 5. Maria foi convocada pelo poder público para desempenhar determinada atividade de interesse coletivo prevista em lei. Beleza. Uma única vez em determinado dia da semana. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Maria, ela foi convocada, ou seja, uma obrigação, tá? Para desempenhar determinada atividade de interesse público prevista em lei.
uma vez em determinado dia da semana. De posse do instrumento de convocação, compareceu à repartição e comunicou que não iria participar. Falou, ó, não quero participar disso aí não, hein? Beleza. Participar da referida atividade. Por que ela não quer participar da referida atividade? Que considerava injustificável à luz da razão humana, afrontando com isso a filosofia racionalista da qual era prosélita. Olha só, ela falou, não vou realizar essa atividade que o Estado está me obrigando, porque vai de encontro à minha teoria, à minha filosofia de vida. Ela pode fazer isso, galera? Ela pode chegar para o Estado e falar, Estado, não vou fazer porque a minha filosofia não permite? Pode, galera. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 8º, que é aquilo que nós chamamos de imperativo ou escusa de consciência. Então, vou colocar aqui, ó, artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, está lá dentro da liberdade religiosa, tá? Faz parte do enredo da liberdade religiosa. É a famosa escusa de consciência. Escusa de consciência. O que é a escusa de consciência, galera? A escusa de consciência é você se recusar a cumprir uma obrigação que o Estado te impõe por conta da sua religião, por conta da sua filosofia de vida ou por conta da sua ideologia política. Isso está lá no artigo 5º, inciso 8º. A Constituição fala que ninguém vai ser privado de direitos se recusar a cumprir uma obrigação a todos imposta por conta de sua religião. Então a pessoa pode chegar e falar, olha só, Estado, não vou porque a minha religião não me permite, porque afronta a minha filosofia de vida ou porque afronta a minha ideologia política. É um direito? É um direito seu. Você pode se recusar. A Constituição te dá esse direito. Entretanto, no momento em que você recusar, a Constituição fala que o Estado vai te garantir uma prestação alternativa. Ou seja, já que você não vai cumprir essa prestação principal, o Estado tem que arranjar uma outra obrigação para você. E essa segunda obrigação você tem que cumprir. E se por um acaso você não cumprir essa segunda obrigação, o que vai acontecer? O Estado poderá suspender os seus direitos políticos conforme previsto no artigo 15 da Constituição Federal. Beleza? Essa ideia? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Então, olha só. Aqui surge aquilo que nós chamamos da regra da Jaque. Regra da Jaque, professor? Isso mesmo. A regra da Jaque. Que Jaque é essa? A Jaque, tão famosa Jaque, aquela que está presente em várias músicas, em vários modões, no funk. A Jaque aparece o tempo todo. Que Jaque é essa, professor? Tu não conhece? A regra da Jaque? Você vai chegar para o sargento e vai falar, sargento, é o seguinte, eu tenho 18 anos, compareci aqui, mas eu não posso ser recruta porque minha religião não me permite pegar em armas. Aí surge a regra da Jaque. O Estado vai chegar para você e vai falar, ora, querido cidadão, tem algum impeditivo religioso, filosófico ou político que te impeça de pegar no cabo de vassoura? E aí? Aí você pensa e fala, não, no cabo de vassoura não. Então, olha a regra da Jaque, já que você não pode pegar no fuzil, você não vai ser recruta, mas vai ser gari comunitário. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ó, vai varrendo, meu parceiro. Caraca, e agora? É isso aí. Você vai ter que ser gari comunitário durante um ano. Professor, e se eu não cumprir a obrigação principal, nem a obrigação alternativa? O que vai acontecer? Nesse momento, suspende-se seus direitos políticos até que você cumpra a determinação secundária. Show? Onde é que está isso? No artigo
5º da Constituição Federal, inciso 8º. Vou jogar aqui, ó, a leitura da Constituição para vocês. Espera aí. Para a gente poder ler junto. Então, ó. Segundinho só. Achei. Pronto. Vou jogar aqui, ó. Vamos lá, dar uma olhadinha? Artigo 5º da Constituição, inciso 8º, olha aqui, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, que é a nossa questão, ó, ou política. Só vai ser privado se invocar para eximir-se de obrigação legal e também se recusar a cumprir prestação alternativa. Aí vai ocorrer a suspensão dos direitos políticos. Professor, onde está essa regra da suspensão? Observa que aqui é o inciso 8º, tá? Vamos lá para o artigo 15, que eu vou te mostrar. Olha aqui, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, ou seja, não há cassação de direitos políticos, só vai ter perda ou suspensão, e se dará nos seguintes casos. Olha aqui o inciso 4º. Recusa a cumprir a obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, que é o quê? Que é um imperativo de consciência. Beleza, galera? Tranquilo ou não tranquilo? Facinho, facinho. Então vem aqui comigo. Ó, o que é a escusa de consciência, também chamado de imperativo de consciência? É a famosa regra da Jaque. Então, o Estado vai te dar primeiro, uma obrigação principal. Se você não cumprir a obrigação principal, ó, Estado, minha religião não me permite. Ou, Estado, minha filosofia não me permite. Então, você pode recusar por motivo de religião, convicção religiosa, convicção filosófica, que é o caso da nossa questão, ou até mesmo a política. Religiosa, filosófica ou política. Então, você recusando, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Estado tem que te dar uma prestação alternativa. Beleza? Uma prestação alternativa. Se você se recusar à prestação alternativa, ó, recusou 1, recusou 2. Se você se recusar 2 vezes, vai ocorrer aquilo que a doutrina chama de dupla recusa. Faz sentido ou não faz sentido? Recusou 2 vezes e a dupla recusa. Vou colocar aqui embaixo, ó. Dupla recusa. Se houver a dupla recusa, de acordo com o artigo 15 da Constituição, inciso 4º, haverá a suspensão dos direitos políticos. Tranquilo ou não tranquilo? Isso aqui é o suficiente para a gente responder
a nossa questão. Bora lá? Bora para a nossa questão? Então, tá aí. Ó, à luz da sistemática, é correto afirmar que Maria agiu de maneira lícita ou ilícita, galera? Lícita. Foi de forma lícita, tá bom? Então, ó, lícita, mas deve cumprir prestação alternativa prevista em lei, sob pena de ter os direitos políticos suspensos no caso de recusa. Olha aqui o nosso gabarito. Achamos o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras? Lícita, mas somente se a lei prever uma prestação alternativa passível de ser cumprida. Somente se a lei prever, não, galera. A lei tem que prever. Bom? A lei é obrigada a prever. Então, ó, aqui está o erro. Ilícita já está errado, tá? A E também está errada aqui no ilícita. Vamos ver a D. Lícita, desde que a lei institua a obrigação, preveja expressamente a faculdade de não ser cumprida. Também não, né, galera? Também não. A lei não precisa prever a faculdade de não ser cumprida. Por mais que seja obrigatório, é necessário que haja uma prestação alternativa, que é o que está aqui, ó, na alternativa A. Então, nosso gabarito, letra A. Ó, vem pro quadro para a gente lançar o gabarito aqui. Então, ó. Letra A. Show de bola? Vou vir aqui pro lado para você tirar um print. Tira um print aí. Tira um print? Tá aí. Agora a gente pode ir para nossa questão 6. Pode nada que a gente já está com 26 minutinhos. Vou encerrar esse bloco por aqui, tá bom? Galerinha, um grande beijo, um forte abraço e na posse a gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Fala aí, galera. Estão acertando? Estão acertando? Gente, se vocês já tiverem feito, pode deixar o gabarito aí, que depois eu tô vendo. Tô vendo que a Jéssica acertou as duas, né? A Jéssica acertou a 4 e a 5. Aqui se acertou a 5, tá? Você já deve estar com o teu gabarito produzido aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem o quadro? Acho que o preto tá meio fraco, né? Ó, já tô com 8 pessoas aqui, ó, participando da nossa correção. Os 8 primeiros colocados. Show de bola. Rapaz. Gente, eu vou lavar o rosto aqui rapidão. Eu tô com um calor absurdo. Tô juntando dinheirinho para poder comprar o ar. O calor tá absurdo. Vou fazer o seguinte, enquanto eu vou lá lavar o rosto, vou deixar a questão 6 aqui na tela, tá? Para você já ir fazendo enquanto eu lavo lá o rosto, tá?
Vamos fazendo a questão 6 aí, galerinha. Vamos fazendo a questão 6. Voltemos. Voltemos. Fizeram a 6? Fizeram a 6? E aí, 6 o que, galera? 6 o quê? Manda pra mim. Hum? Fala aí, 6 o quê? Ninguém vai falar comigo, não? Essa eu não consegui. Pô, o que é essa você não conseguiu? Hum? Eu tô vendo que a câmera tá piscando bastante. É porque tinha muita coisa conectada no hub. Ela tá indo e voltando toda hora. E agora vai resolver. Vai parar. Tá bom. Vamos para mais um bloco. Bloco 3 de correção. Quantos blocos a gente vai fazer? Quantos der? Se der 20, a gente faz 20. Se der 30, a gente faz 30. Se der a gente faz 40, a gente vai fazendo. Tá, vamos lá. Vamos para mais um. Hum. Aquele ritual de sempre. Fala, meu pupilo tranquilo e aí? Como é que vocês estão, meus queridos? Minhas queridas? Tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar as nossas correções e agora no bloco 3. Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Bora lá. Suponha que, em determinada operação policial, entenda ser necessária a entrada forçada em domicílio
de determinada pessoa com a realização de busca e apreensão no período noturno, olha, à noite, sem mandado judicial. Claro, o mandado judicial só pode ser cumprido durante o período do dia, né? Por supostamente estar ocorrendo situação de flagrante delito. Então, tem um flagrante delito. Flagrante delito pode ser à noite? Pode, sem problema algum. Nessa situação, as razões para entrada domiciliar devem ser justificadas. E aí, galera? O que a gente tem que entender acerca desse dispositivo? Bom, vamos lá para a nossa questão 6. Vamos desenvolvê-la no quadro? Essa questão 6 vai falar para a gente da inviolabilidade domiciliar, que é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que vai falar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito, desastre natural ou prestação de socorro, ou ainda por determinação judicial durante o período do dia. Eu vou abrir aqui a Constituição, vai que você não esteja com a sua Constituição aberta, tá? Então, deixa eu abrir aqui a Constituição para vocês. Aí, Constituição Federal. Vou subir até o artigo 5º, inciso 11. Aqui, ó, vamos lá, vamos ler. Vai ser exatamente o que eu falei para vocês, mas vamos ler. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Show? Tá aqui, ó. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Fácil, fácil, mole, mole. Então, bora lá entender? Já que você leu, vamos entender agora, né? Vamos entender. Então, nós estamos no artigo 5º, beleza? No inciso 11, vai falar da inviolabilidade domiciliar. O que a gente sabe? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, a regra é, para entrar na casa do indivíduo, precisa do consentimento do morador. Geralmente, galera, dentro das minhas matrizes de teoria, eu desenvolvo a ideia de casa. Mas como a gente está fazendo exercício, vou supor que você já sabe qual é o conceito de casa, tá bom? Então, eu vou falar da regra para ingressar ou não na casa do indivíduo. Tá? A regra é o quê? A regra para ingressar na casa do indivíduo terá o consentimento do morador. Só entra na minha casa quem eu permito. O morador não é o dono, necessariamente é quem possui a posse mansa e pacífica. Então, consentimento do morador. Mas é possível ingressar na casa de alguém sem o consentimento? Sim. Quando? No caso das exceções. Exceção? Isso mesmo. Exceção. Exceção a gente pode trabalhar. Aí eu quero que você pense assim. Quem entra na minha casa sem a minha permissão é o quê? Desculpa o palavreado, mas se entrar na minha casa sem a minha permissão, ele não é outra coisa. Ele é um filho da puta.
Toda vez que eu falo isso, eu lembro do meme do Huawei batendo na mesa. Filha da puta! Ai, ai. Então, olha só. Entrou na minha casa sem a minha permissão. Vai ser o quê? Um FDP. São as exceções. Filha da puta. Quais são os casos? Caso de flagrante delito, desastre natural ou para prestar socorro, tá? Nesses 3 casos aqui eu não vou precisar do consentimento do morador. Óbvio, né? A casa tá pegando fogo, lambendo fogo do cacete. Aí o bombeiro chega lá com a sirene tudo ligado. Aquela casa lambendo fogo do cacete. O bombeiro vai parar na porta e vai ficar: senhora, senhora, oi, senhora, opa, senhora. Ixi, rapaz, tem ninguém lá não. Senhora. Ih, ninguém atendeu. Ih, vou embora. Não, pelo amor de Deus, cara. Prestar socorro, entra, pô. Flagrante delito, entra. Inclusive é o caso dessa questão. Desastre natural, entra. E aí você pensa, entra na minha casa. Ou quem é filha da puta, são 2 casos. Ou a pessoa é filha da puta, ou... nem sempre será filha da puta, né? Ou ela tem um mandado judicial, uma ordem de um juiz, por exemplo, o mandado de busca e apreensão, tá? O mandado de prisão, o mandado judicial, só que esse mandado judicial só poderá ser cumprido durante o período do dia. Nós adotamos hoje a teoria legalista daquilo que é considerado dia, não vou me aprofundar. O mandado judicial é durante o período do dia, mas presta atenção. Flagrante delito, desastre natural ou para prestar socorro, dia ou noite. Tanto faz, aqui é dia ou noite. Pensa assim, só existe filha da puta de dia? Não, gente. Filha da puta existe a qualquer momento. A qualquer momento uma pessoa pode ser filha da puta com você. Então, filha da puta é dia ou noite. Você pode de manhãzinha estar indo pro trabalho e tomar uma fechada. Pode ou não pode? Você pode chegar à noite, sua mulher tá te traindo com o teu melhor amigo. Então, ó, filha da puta é a qualquer momento. Olha aqui. A nossa questão tá aqui, ó. Flagrante delito. Na noite, pode? Pode. Mas para ter um flagrante delito, galera, é necessário que o policial justifique naquilo que nós chamamos de fundadas razões. Ele precisa ter ali um indício de que esteja ali sendo cometido crime. Fundadas razões. E ele tem que justificar. E aí, a pergunta que a sua banca vem falando. Ó, essas fundadas razões aqui, eu tenho que justificar antes de ingressar ou depois de ingressar na casa? Se você parar para pensar, galera, tiver um mínimozinho de discernimento, como é que eu vou justificar antes de entrar na casa se está rolando um flagrante delito? Tem um flagrante delito, eu entro. Pô, peraí, eu vou lá no juiz, eu vou lá no fórum me justificar para depois entrar. Eu vou chegar pro cara e vou falar, ó, fica aí, não para de vender tua droga não. Que eu vou lá no fórum rapidinho pedir pro juiz para entrar, depois eu volto aqui, você é louco, pô, tá doido? Ó, não sai daí não, hein? Já volto. Vou ali falar com o juiz, daqui a pouquinho eu volto aí pro flagrante. Pô, pelo amor de Deus, gente. Primeiro, pezão na porta, entro, depois eu justifico nas fundadas razões. O que me levou a crer que ali poderia estar sendo cometido um flagrante delito. Então, essas fundadas razões são as justificativas. A justificativa, ela vem antes ou depois? Ela é prévia ou posterior? Depois.
fundadas razões, essa justificativa ela é posterior. Então, ó, justificativa posterior. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Se eu ingresso na casa e não consigo justificar, o ingresso ele é legal ou ilegal? Se eu entro sem fundadas razões, o ingresso na casa é ilegal. Eu serei responsável criminalmente, civilmente, administrativamente e todas aquelas provas, se houver alguma prova, devem ser desconsideradas. Porque se o ingresso na casa é ilegal, as provas também serão ilegais. Eu entrei, não tinha fundada a razão, não tinha nada. Cheguei lá, achei um monte de produto fruto de contrabando. Se a minha entrada foi ilegal, esses produtos vão para destruição, mas eles não poderão ser utilizados como provas no processo, porque o meu ingresso foi ilegal. Ah, professor, que absurdo, é uma regra processual. Se o ingresso é legal, as provas são legais. Se o ingresso é ilegal, as provas são ilegais, pô. Simples de entender. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Então, olha só. Vamos aqui, ó. Analisar alternativa por alternativa. Alternativa A. A posteriori, e se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar e penal da autoridade, embora os atos sejam considerados válidos. Gente, como é que os atos serão considerados válidos? B. A posteriori. E se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade civil e penal da autoridade e os atos praticados serão considerados nulos. Tá certo, ó. Esse aqui é o nosso gabarito. B. Vamos ver a C. Antes da entrada? Não tem como ser antes da entrada. D e E falam a mesma coisa. Então, o gabarito tem que ser B. Então, olha só. Questão 6, gabarito, letra B. Letra B. B de quê, galera? Letra B de sogra. Sogra, professor? Como assim B de sogra? É, galera, cobra boipeva. Ó, B de sogra. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Essa foi a nossa questão de número 6. Vou sair daqui para você tirar aquele printzão. Tá? Tirou o print? Beleza. Show de bola. Vamos agora para a nossa questão de número 7. Vou jogar aí a questão de número 7. Enquanto eu apago o quadro, você vai fazendo, tá? Vamos lá, questão de número 7. Suponha que determinado canal da internet esteja divulgando a história de um crime que tenha ocorrido. Não tem aí nenhum problema. Está divulgando a história de um crime que tenha ocorrido. Beleza. Em município brasileiro há mais de 50 anos. Tá bom? Então, aconteceu um crime no município. Suponha que as informações acerca desse fato verídico, é verdade, tá? Tenha sido licitamente obtida. Então, as informações foram obtidas de forma lícita e divulgada, e que o condenado pelo crime ajuize ação na qual solicite a suspensão da divulgação do fato, alegando ter direito constitucional ao esquecimento. E aí, galera, vai ter esse direito constitucional
ao esquecimento? Sei não, hein? O que vocês acham? Vai ou não vai ter esse direito constitucional ao esquecimento? Direito constitucional ao esquecimento. Isso aqui é uma jurisprudência, tá? É uma jurisprudência firmada, consolidada e pacificada do STF. Então, vou jogar aqui questão 7 no quadro para a gente trabalhar esse direito ao esquecimento, beleza? Então, ó, questão 7 vai trazer para a gente o direito ao esquecimento. Professor, o que é o direito ao esquecimento? Então, primeiro eu vou te explicar o que é o direito ao esquecimento. Depois eu vou falar para você se o Brasil admite ou não o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é o direito que, teoricamente, o indivíduo teria a esquecerem que ele cometeu um fato criminoso na intenção de apagar o histórico para que ele não tenha sua mancha eterna em sua honra. Por quê? Vamos imaginar, o cara cometeu um crime, tem 50 anos, ele já pagou pelo crime, ele é uma pessoa nova, foi para a igreja, recebeu Jesus, faz projetos de ações para crianças carentes, tem abrigo de cachorro, e aí? E ele não quer que seja divulgado na TV, na internet, que ele já cometeu o crime, afinal, ele é uma pessoa diferente. Agora ele é um cristão, ele é batizado nas águas, ele está sendo levantado a pastor, tem a intenção a concorrer a deputado federal. Ô, glória! Sangue de Jesus tem poder. E aí, nesse contexto, cometeu um crime há mais de 50 anos, quando ele era do mundo, hoje ele não é mais do mundo, e a internet começa a divulgar o fato criminoso na intenção de manchar sua reputação. E aí, o direito constitucional, o STF, precisou se manifestar acerca de haver ou não a possibilidade no Brasil do direito ao esquecimento. E o STF falou, né? O que o STF falou? Rufem os tambores. O STF falou que no Brasil não é admitido o direito ao esquecimento. Por quê? Porque nesse caso vai vigorar a liberdade de expressão, a liberdade profissional, a liberdade jornalística, de imprensa, porque seria considerado um tipo de censura proibir que essas informações sejam veiculadas. Professor, mas ele mudou. Sim, o fato dele ter mudado não apaga o crime que ele cometeu. Então, no Brasil, o nosso regime constitucional é incompatível com o direito ao esquecimento. Ou seja, no Brasil não há direito ao esquecimento. Não é admitido no Brasil. Beleza? Ele ingressou como ação. Beleza. É isso que a questão fala. Essa ação vai ser procedente ou improcedente? De acordo com a nossa questão, ele entrou com uma ação pleiteando o direito ao esquecimento. Só que o direito ao esquecimento não é admitido. Então, essa ação vai ser uma ação o quê? Uma ação improcedente. O juiz vai negar. Vai falar, você não tem direito ao esquecimento. Improcedente. Qual será o nosso gabarito? Vamos ver aqui? Vamos ver. Ó, a alternativa A fala que vai ser procedente. Eu já posso jogar fora. B fala que é improcedente, pois a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Olha aqui o nosso gabarito. Vamos ver o erro das demais? As demais falam procedente, improcedente, visto que os parâmetros constitucionais não incluem a proteção da personalidade em geral. Essa aqui viajou, né, galera? Essa aqui viajou, não tem nada a ver, tá? Então, nosso gabarito será realmente letra B. Show?
Tranquilo ou não tranquilo essa aqui? Fácil, fácil, mole, mole. Tá? Então, ó. Gabarito, letra B. Já sabe de quê, né? Vou nem falar. Letra B. Tá bom? Tira um printzão aí. Beleza. Mais uma vez, próxima questão, questão de número 8. Você vai fazendo a questão enquanto eu vou aqui apagando, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 8. Questão de número 8. Vamos lá? Vamos. Analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiro ou F se falsas, a partir do que estabelece a Constituição Federal. Vamos lá analisar? Primeiro, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Degradante, galera, tá certo isso aqui, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Onde é que está isso, professor? Isso está na própria Constituição. Olha aqui. Vamos analisar lá na Constituição? Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Olha aqui, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, por enquanto, está certo. Show? Show. Vamos ver a próxima? Próxima. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ué, tá certo também, galera. Esse aqui, ó, é o inciso 13. Vamos lá dar uma olhada? Então, ó, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Certinho, certinho. Por enquanto, tudo perfeito. E vamos para a próxima aqui, ó. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação depende de licença prévia dos órgãos? Não, galera. Não depende de licença nenhuma para você exercer sua liberdade de atividade intelectual, artística. Ó, vamos lá para o inciso 9. Isso está no inciso 9. Vamos lá? Ó, para o inciso 9. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, ó, aqui vai ser falso. Gente, questãozinha, molezinha, Ctrl C, Ctrl V, não tem nem muito o que trabalhar, nem vou para o nosso quadro, tá? Não tem nem porque a gente ir para o quadro, não tem o que a gente desenvolver. Bom, então só vou botar aqui, ó, e a 8, ó, 8, gabarito VVF, então vai ser VVF, VVF vai ser letra D. Então, gabarito VVF, a letra D. Bom, letra D tá aí. Vamos lá. Vamos para a questão de número 9. 9.
Analise as afirmativas abaixo com fundamento na Constituição Federal, na doutrina e na jurisprudência constitucional. Então, é uma questão que envolve a letra da Constituição, a doutrina e a jurisprudência. Vamos lá? Vamos ver? Primeiro item, né? Item 1. Item 1. Vamos devagarinho aqui, ó. Item 1. O princípio da igualdade consagra que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, devendo ser compreendido não apenas como direito formal, produto do direito formal, que é o liberalismo clássico. Inclusive, a gente já conversou sobre o liberalismo clássico lá no primeiro bloquinho, quando a gente falava de princípio constitucional da isonomia, mas principalmente como igualdade material. Galera, esse inciso primeiro, inciso não, né? Número 1, né? A Constituição trouxe como número, quer dizer, a questão trouxe como número 1 tá perfeito. Então, olha só, questão 9. Questão 9, 1 tá certo. Questão 9. Agora não é inciso, né? É 1. Tá o quê? Correto. Correto. A gente sabe que a isonomia ela se divide em isonomia formal, tratar todo mundo igual, e o material. A isonomia formal tem como ideologia o nada a fazer do Estado, que é o liberalismo. Quando o Estado não faz nada, trata todo mundo da mesma forma. Já a isonomia material tem como produto os direitos de igualdade. Aqui é liberdade, aqui efetivamente é igualdade. Aqui é o assistencialismo. Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida de sua desigualdade. Então, primeiro está certinho. Item 1. Vamos para o item 2. Vamos ver o que o item 2 fala para a gente. Item 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que a entrada ocorre uma situação de flagrante delito. Perfeito, galera. Perfeito. A gente viu bem há pouco tempo, né? Olha. Correto também. Tá falando aqui, ó, da inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade. Quais são os 3 casos excepcionais de ingresso na casa do indivíduo? Flagrante, delito, desastre natural ou para prestar socorro, o FDP, ou mandado judicial. E aí você sabe que no caso de flagrante, eu preciso de fundadas razões a ser justificada a posteriori. Corretinho, item 2. Tá? Vamos lá? Segundo a doutrina, o princípio do devido processo legal substancial ao material, ou seja, o que é o princípio do devido processo legal? As regras processuais devem ser observadas. Que regras processuais? Princípio da inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Devido processo legal envolve o contraditório, ampla defesa, celeridade processual, a razoabilidade e proporcionalidade, irradia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também com status constitucional, que adotam como parâmetros 3 requisitos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Galera, perfeito também o 3, olha, até agora tudo certinho. Então, 3, vai tratar do devido processo legal.
Ó, devido processo legal. Nível 4, será que tá tudo certo? Vamos dar uma olhadinha no item 4 para ver se tá tudo certo. Vamos lá. A respeito do direito de propriedade, trata-se de um direito que não é absoluto. Sim. Nenhum direito é absoluto, salvo o direito de não ser torturado, né? Devendo atender à função social nos limites constitucionais. O direito à propriedade tem que atender à sua função social? Bora dar uma lida no que fala os incisos 22 e 23 do artigo 5º da Constituição Federal? Bora lá dar uma lida? Então, bora lá. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Ó. E o 23? A propriedade atenderá à sua função social. Então, galera, aqui a Constituição traz um direito e, ao mesmo tempo que traz um direito, ela também traz o quê? Ela traz um dever, tá? Traz um dever. Que dever é esse? A sociedade vai atender à função social. Então, toda vez que eu tiver uma propriedade, a sociedade, quando adquirir uma propriedade, essa propriedade tem que atender ao interesse do indivíduo que é dono da propriedade, mas a propriedade também tem que atender ao interesse de toda a coletividade. Por exemplo, quando eu adquiro um imóvel, eu estou atendendo o meu interesse próprio, mas eu pago IPTU. O IPTU é o imposto e esse imposto vai ser convertido em benefícios para toda a coletividade. Então, minha propriedade tem que me beneficiar e beneficiar toda a coletividade. Eu tenho que cuidar da minha propriedade, eu não posso deixar ter ali lava de dengue, de chikungunya, eu não posso prejudicar a sociedade. Então, toda a propriedade tem que atender à função social. Então, está correto também. Então, ó, a propriedade atenderá a função social. Show? Então, tá tudo correto, né? O gabarito tem que ser 1, 2, 3 e 4. Correto? Então, vamos lá? São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Gabarito letra E. É? É de quê? É de sogra. Ué, é de sogra, professor? Sim. É venenosa. Então, ó. Questão 9. Gabarito. Letra E. Show? Questão 9, gabarito, letra E. Tranquilo ou não tranquilo, meu pupilo? Até aqui, bem tranquilo, bem fácil, bem suave. Rapaz. Então a gente já bateu 34 minutinhos nesse bloquinho. Vamos deixar as demais questões para os próximos blocos, tá? Um grande beijo, um forte abraço e na próxima a gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Teve gente que falou que a B, 1, 2 e 4, não é 1, 2, 3 e 4 mesmo, são todas. É porque a gente não chegou ainda, né, galera, na segurança jurídica. Quando a gente chegar na segurança jurídica, eu vou falar sobre o princípio devido processo legal, eu vou falar de todas as suas vertentes, que ele é bem grandão, tá? Mas aqui eu estou tentando, embora esteja trazendo muita teoria, ser o mais objetivo possível. Então ia demorar muito seu ingresso lá no devido processo legal. Eu explico todos os subprincípios do princípio devido processo legal. São 7 subprincípios. Então olha,
haja teoria para dentro de uma questão. Então eu resolvi trabalhar de maneira bem objetiva, tá? As informações da 3 você ficou perdida, Kissia, porque a gente não chegou lá ainda, tá? Mas não tem problema não, pelo menos você já sabe, já entendeu, pelo menos conseguiu entender? E a Kissia falou que pensava que sim, provavelmente ela falou que pensava que sim, lá no direito ao esquecimento, né, na questão de número 7, né, aqui, ó. Não, Brasil não adota o direito ao esquecimento não, tá? Não adota não. Acontece. Estava incluso conteúdo que ainda não foi ministrado. Sim, eu coloquei conteúdo que já foi e conteúdo que não foi ministrado. Até porque, vou ser bem sincero com vocês, seria muito difícil conseguir achar questões só do conteúdo que foi ministrado. Não porque não existam essas questões, existem. Tá? Existem questões do conteúdo que já foi ministrado. Só que filtrar é muito difícil, galera. Quando eu entrar na plataforma lá do Guia Concursos, lá do DEC Concursos, eu não vou conseguir achar questões só do que foi ministrado. Você coloca lá direitos e deveres individuais e coletivos e aparece questões todo o artigo 5º. Show? Galerinha, vou me despedir de vocês, tá? Paramos na questão 9. Show? Show, paramos na questão 9. Aí, né? O que eu vou fazer? A gente parou na questão 9, eu preciso de um paninho mais bonitinho. Esse paninho aqui é um pedaço de blusa, que coisa feia, né, cara? Pano. Se alguém quiser me mandar de presente um paninho preto, pra ficar padrão, manda pra mim aí. Fala aqui, professor, eu trouxe uma flanelinha preta pra você. Eu tava usando o pano da pia, que é bonitinho, tá? É um laranjinha bonitinho e tal. Só que minha mulher tava querendo me matar. Então mandem pra mim um paninho preto bonitinho aí. Eu vou ficar felizão. Então paramos na questão de número 9, galera. Questão de número 9. Que dia é o nosso próximo encontro? Que dia é o nosso próximo encontro, hein? Amanhã é quarta. Quem tá dando aula amanhã? Tem alguém dando aula amanhã? Se eu não estiver dando aula à noite amanhã, eu não sei, o curso vai me confirmar ainda, tá? Se eu não estiver dando aula amanhã à noite, a gente entra para corrigir pelo menos mais uns 2, 3 bloquinhos, tá? Ou então a gente mete o louco aí, corrige tudo, pega de 7 às 10 e corrige tudo logo pra gente prosseguir. O que vocês acham? Ou vocês acham melhor voltar pra teoria e terminar de corrigir depois? Porque eu tô pensando. Cara, já que a gente começou a corrigir, né? 9, depois tem 10. Essa coisa. Tem mais 14 questões, né? 15 questões. Eu faço em média 2 por bloco. Não é isso? Por cada questão 15 minutos, 2 por bloco. Então, mais 7 blocos. Se eu fizer 3 no próximo, 3 no outro, eu fecho na segunda-feira. Agora só sexta de português, tá? Eu tenho que ver se amanhã eu vou estar em um curso. Sexta eu tenho certeza que eu vou estar trabalhando. Mas sexta vocês vão ter aula de português. Sexta eu tenho certeza que à noite eu vou estar. Minha agenda é bem enrolada, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que amanhã o coordenador ficou de me responder. Quinta eu vou estar. Quinta eu vou estar dando aula com certeza. Mas pode ser que amanhã eu não esteja. Caraca, overdose de direito constitucional para vocês, galera. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Até mais ou menos 2 da tarde, o coordenador do curso que eu trabalho no presencial vai me responder, tá? E aí, né, se eu não estiver dando aula,
eu encontro vocês aqui. Eu vou mandar mensagem lá pro Ismael para deixar alinhado com ele, para ele já deixar o link disponível e a chave de transmissão. Tá bom, galera? O gabarito já tá na folhinha, tá? O gabarito já tá na folhinha lá, se não me engano, já tá na folhinha sim. Show? Valeu, meus queridos. Façam, né? Façam as questões, só quantas alternativas, quantas possibilidades vocês estão tendo, quantas chances, né? Então já é a tua terceira chance de terminar de fazer. Show? A liberar o gabarito é chatão. Cara, mas eu acho que já tá lá, cara, no material que eu mandei pra vocês. Tá não? Não tá? Caraca, eu achei que já tivesse. Tá, mas se tiver, não olha não, pô. Se tiver, não olha não. Show então, galera. Show, beleza. Beleza, tranquilo. Calmo. Suave na nave. Então a gente prossegue. Meus queridos, agora eu vou me despedir da transmissão, tá? Que eu sempre me despeço de forma igual. Agora eu vou me despedir da transmissão e não dos blocos, tá? Um grande beijo, um forte abraço. E na posse a gente se vê. Bons estudos,